E aí, gente, boa tarde, Globo Esporte está no ar nessa sexta-feira e não dá mole não, que o sextou aqui no GE tá demais. A gente mostrar também como é que tá o gramado onde o Galo vai jogar amanhã lá em Brasília, mas é Campeonato Mineiro. Já, atenção, porque o Atlético também tá de olho num reforço gringo. Joga amanhã em Brasília. Polêmica com o estado do gramado, daqui a pouco eu te conto. Antes, a Globo Esporte tá de volta amanhã, sabadão de Campeonato Mineiro, é ao vivo na Globo. 4h30 da tarde tem Itabirito e Galo e o jogo vai ser no Mané Garrincha em Brasília. Te contar, porque o Galo fechou a preparação hoje cedo na cidade do Galo, treinou e agora à tarde viaja lá para a capital federal. Sem Rodrigo Caetano, diretor de futebol, tá acertando com a CBF, não vai participar dessa viagem, assim como o Pavon, atacante que não vai viajar. Agora, como é que tá o estado do gramado do Mané Garrincha? Que essa foi uma polêmica nessa semana, mas rolou uma vistoria no gramado e ele tá aprovado, tanto pelo Itabirito, que é o mandante do jogo, quanto pela Federação Mineira de Futebol. Você percebeu que a aparência não é muito boa, né? Ele tá meio queimado, a grama não tá muito verdinha, porque o estádio foi palco de shows durante o carnaval. E agora eu te prometi e vou te falar, o Galo tá de olho, e até por conta da negociação do Pavon com o Grêmio, em Bryan Palacios, atacante de 21 anos, colombiano, joga no Atlético Nacional da Colômbia. Essa negociação giraria em torno de 2 milhões de dólares. A gente vai apurando e traz todas as novidades aqui no Globo Esporte. Esse cara pode ser um novo reforço pro Galo. Vamos nessa aqui no Rádio Esportes, em todas as plataformas da Itatiaia, com o primeiro tempo do Atlético. Aliás, em instantes, Paulo Azeredo vai trazer mais detalhes quanto à confirmação do local do jogo. Havia uma dúvida se seria em Brasília esse duelo contra a equipe do Itabirito, por conta das condições do gramado. Lembrando, o mando é do Itabirito, houve a venda do mando de campo. Itabirito mandando o jogo em Brasília, gramado tá meio feio, enfim, o Azeredo vai confirmar já, mas o jogo vai ser realmente em Brasília. Cláudio Rezende está trazendo detalhes do Atlético aqui no Rádio Esportes. Um abraço para você. Boa tarde, Cláudio. Fala, Cirilo. Um abraço a você também, a todos que nos acompanham no Rádio Esportes da Itatiaia. O Atlético finalizando aqui na cidade do Galo os preparativos para esta sexta rodada do Campeonato Mineiro. O Galo vai a Brasília, capital federal, para enfrentar o Itabirito. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse jogo. Será que o Filipão pode surpreender, já que o time não está rendendo como ele esperava, como o torcedor esperava? A gente vai trazer daqui a pouquinho. Mas antes a gente tem que falar desse assunto quente nos bastidores do Atlético. Desde ontem à noite, a Itatiaia confirmou a informação que vem da Colômbia de que o Atlético tem negociação em andamento com o atacante colombiano de 21 anos de idade, o Bryan Palacios. Bryan Palacios é uma revelação do futebol colombiano, esteve agora no pré-olímpico na Venezuela, defendendo a seleção do país dele, e ele é o jogador do Atlético Nacional. Inclusive, hoje deve estar em ação no jogo do Atlético Nacional contra o Deportivo Cali, o jogo fora de casa. Jogador que está retornando aí do pré-olímpico e é uma joia do time do Atlético Nacional. O Galo está tentando a contratação dele em definitivo, compra dos direitos econômicos na casa dos 2 milhões de dólares. O Atlético, que está negociando aí o Pavon por 4 milhões de dólares, está buscando uma promessa, um jogador mais jovem, mas um valor pela metade, né? Mais ou menos a metade do valor aí que vai receber do Grêmio pelo Pavon, agora nesse jogador colombiano, que é um ponta, é de velocidade. Esse atleta que chega aí para reforçar o Atlético, se der tudo certo, a negociação já nas próximas semanas. É bom destacar que o Galo tem até o início de março para colocar jogadores no seu elenco e inscrever no BID. Depois a janela fecha e aí é só em julho, quando, por exemplo, o Bernard vai chegar e aí vai poder reforçar o Atlético para a Libertadores nas fases seguintes e também no Campeonato Brasileiro. Portanto, o Palacios é o jogador que interessa sim, e o Galo está negociando. Desde o início do ano, o Atlético está buscando esse perfil, né, de jogador, de atacante. Tentou Luiz Henrique, os dois Luiz Henrique, né? O que veio pro Fluminense, pro Botafogo, que era do Fluminense, e o outro que não deu certo e vai permanecer lá no Olympique de Marseille. O Galo tentou também o Marcos Leonardo. Tudo nesse perfil aí de jogador até 23 anos.
O Palácio tem 21. Agora um detalhe, antes de eu rolar a bola para vocês aí nos estúdios, ô Cirilo. No Atlético, mesmo com esta negociação com o Palácios, a ideia do Galo, internamente, é abrir espaço para o Alisson. Esse jogador que está vindo, o Palácios, né, negociação em andamento, é uma promessa, assim como o Alisson. Não é para fechar espaço para o Alisson, muito pelo contrário. A ideia é que o Alisson tenha, sim, uma sequência, porque ele gera muita expectativa no Atlético e na torcida também, depois daquele jogo, principalmente na última quarta-feira, que ele deixou boa impressão no Galo, né? Eu volto pra você aí, Cirilo. Boa, Cláudio. Alexandre Simões, já te dei bom dia no YouTube, agora um boa tarde no rádio. Tudo bem? Boa tarde, Simões. Tudo tranquilo, Cirilo? Tudo certo. Então tá bom. Atlético tá precisando de atacante. Como você enxerga essa busca por um atacante e o nome do Brian Palácios, trazido aí pelo Cláudio Rezende? O Cirilo, é uma aposta totalmente válida, tá? Muito, muito válida. Né? O futebol brasileiro tem recorrido muito ao mercado sul-americano. A gente teve um boom anteriormente, mas agora é maior ainda, tá? As observações estão sendo muito maiores, né? desse mercado sul-americano, e o Galo precisa muito de jogadores de lado de campo. O Alisson vem aparecendo como uma boa surpresa, mas é um garoto ainda, pode oscilar, o que é normal. Essa passagem da base para o time principal, ela nem sempre é simples, é tranquila, tá? O assédio muda tudo, né? Muda a vida do garoto. Mas o Alisson mostra ter personalidade, mas ainda é pouco. Diante desse cenário de saída do Pavon e por prováveis ou possíveis saídas de Vargas e Allan Kardec, o Galo fica com Alisson, Paulinho, Hulk e o Cadu. E Isaac. Mas garotos. São 2 top de linha e 3 garotos. Então o Atlético precisa ainda se reforçar nesse sistema ofensivo sem abrir mão de dar chance à garotada. Gente, é muito simples e muito básico que SAF é para salvar clube falido. O Cruzeiro estava falido, o Santos falido, o Vasco falido, o Botafogo falido, o Atlético falido. Se não fosse a SAF, tá? Se não fosse a SAF, dificilmente estaria jogando em alto nível e primeira divisão de Campeonato Brasileiro. Todos esses clubes. Então, um dos pontos importantes da SAF é a revelação de jogadores. Por quê? Porque isso pode gerar receita. A gente está vendo aí o tanto de dinheiro que Cruzeiro e Atlético estão perdendo na janela europeia, nessa agora e vão perder na próxima, com o Thiago, centroavante do Cruzeiro, Sim. e com o Savinho, meio atacante do Atlético. Esses garotos, o que aconteceu? Eles foram mal trabalhados na transição da base para o time principal ou no aproveitamento do time principal. Saíram por um valor muito abaixo do que valem. Então, que essas promessas que estão surgindo no Atlético e no Cruzeiro sejam bem tratadas, bem lapidadas, bem trabalhadas, para que o que aconteceu com o Thiago agora e o que deve acontecer com o Savinho na janela de meio de ano não aconteça de novo e que todo esse lucro possa ficar com os nossos clubes, ou pelo menos grande parte dele. O Savinho ainda foi vendido por muito mais do que o Thiago, mas muito menos do que vão pagar nele no meio do ano. E que haja uma mudança de mentalidade também, a começar por comissão técnica, né, Simões? Não adianta ter o cara ali no elenco, o cara ficar treinando, não pôr pra jogar, não dá oportunidade, sumir. Tô vendo o Rubens aí sumidaço no Atlético, por exemplo, né? O Alisson já tava no Atlético e foi tratado pelo Felipão como uma contratação, né? Ganhamos uma contratação. Já havia sido comentado em entrevista coletiva recente quanto ao aproveitamento da base, dando a entender que a turma da base era pior do que a turma profissional. Enfim, talvez uma mudança de mentalidade faça bem também, né? Cirilo, e pro Atlético isso é muito mais fácil. A inserção do garoto da base, quando você tem um elenco de tanta qualidade, é muito mais fácil. É muito mais fácil do que quando o garoto entra tendo meio que ser salvador da pátria, né? O Alisson, claro, ele entrou contra o Tombense, o Atlético perdendo o jogo, marcou um golaço no empate e quase deu uma assistência perfeita pro Paulinho, que desperdiçou uma chance, mas é muito mais fácil você conseguir encaixar um garoto e revelar um garoto, colocando ele para jogar com Gustavo Scarpa, Hulk e Paulinho, do que colocando com jogadores de um nível inferior. Além disso, né, sem contar as influências positivas que esses garotos podem ter. Só o Hulk, por exemplo, já é uma influência extremamente positiva. Então, é o momento, é a hora de o torcedor acreditar que o Atlético precisa
trabalhar melhor a transição da sua base para o time principal, porque isso pode ajudar demais no futuro, do ponto de vista não só técnico, como financeiro. Voltando com o Cláudio Rezende, na Cidade do Galo. Fala aí, Cláudio. Muito bem. Ainda sobre o Palácios, os números dele, na última temporada, ele fez 47 jogos pelo Atlético Nacional, 23 como titular. Marcou 3 gols e fez 4 assistências. No pré-olímpico agora, com a seleção colombiana, ele fez 2 jogos como titular e entrou durante 2 partidas, participando aí bastante também no pré-olímpico. O Alisson, que a gente citou há pouco, né, também no noticiário do Atlético, será que ele já pode ser titular amanhã contra o Itabirito, pela partida que ele fez diante do Tombense na última quarta-feira? Filipão já poderia dar a oportunidade aí para ele começar o jogo, ou ainda vai na cautela, vai deixando aos poucos o garoto ter mais experiência? Daqui a pouquinho a gente volta então para projetar esse Galo, que vai ter inclusive mais peças disponíveis, né? Na defesa, por exemplo, já tem uma disputa aí para o jogo desse sabadão às 4:30 da tarde. Daqui a pouquinho eu volto, tá certo, Cirilo? Tá certo, Cláudio Rezende. Cláudio Rezende de volta, mais do Galo. Fala aí, Cláudio. Muito bem, Cirilo. Treinamento finalizado aqui na Cidade do Galo, jogadores no almoço e o voo fretado para Brasília saindo por volta de 2 da tarde. Chegada às 3:30 no Aeroporto Internacional. Capital Federal vai receber o Atlético neste fim de semana, inclusive Consulado Galo Brasília, já preparando festa para o Atlético na chegada do hotel, também, logicamente, no jogo. Ô Cirilo, para esse compromisso aí do fim de semana, o Galo quer voltar a vencer no campeonato para diminuir a pressão também, principalmente sobre o Luiz Felipe Scolari, e o Atlético ter, quem sabe, uma tranquilidade maior, né? Para a sequência aí, porque a classificação às semifinais ainda é uma interrogação. O Galo precisa pontuar até para ter aí vantagens, se quiser ter vantagens nos compromissos, pelo menos da semifinal. E aí, para o jogo de amanhã, o Alisson pode ser titular? O que é a situação que pega? O jogo foi quarta-feira e agora, já hoje, sexta, tem viagem para jogar amanhã, sábado. O período de recuperação fica um pouco menor, né, para essa partida. E aí, Gustavo Scarpa, por exemplo, que vinha de um tempo fora, né, teve uma lesão muscular, o próprio Batalha, são alguns jogadores que vão tendo aí um cuidado especial do Filipão. Por isso que a gente deixa essa dúvida, se, por exemplo, o Scarpa começa jogando, se ele não começar, pode ser a chance pintar aí pro Alisson. Na defesa, o Gemerson estava suspenso, volta, e aí ele retorna mesmo, junto com o Igor Rabelo, ou mantém o Bruno Fux? É uma outra interrogação para essa partida aí de amanhã, o Atlético que viaja daqui a pouquinho, e a Itatiaia, lógico, vai acompanhar a chegada lá na capital federal, em Brasília. Tá certo, Cirilo? Certíssimo. Cláudio Rezende, Atlético, Cláudio. Muito bem, Cirilo. O Atlético, então, em negociação com o Brian Palacios, 21 anos, jogador colombiano do Atlético Nacional. Com a negociação envolvendo o Pavon, o Galo tendo aí uma grana a receber e vai pagar parcelado também. Tudo dando certo, Palácio chega aí para ser opção de velocidade no ataque. Agora à tarde o time viaja para Brasília e a expectativa para amanhã. Se o Filipão mexe no time ou não, pode pintar o Batalha no meio campo, se volta com o Gemerson na defesa e se Alisson pode ter já a chance no time titular. Cirilo.